Ok, pessoal. Bom dia. Minha tendência é passar logo para Ricardo aqui, que é quem vai ser o moderador da atividade, algumas coisas da sessão, né? Hoje nós discutimos aqui, professor Ricardo, juntamente com a gerência aqui do hospital e com o núcleo de extensão da Faculdade de Medicina, porque a gente quer cada vez mais dinamizar essa sessão, né, e tornar ela benéfica para todos que participam também dessa sessão, né? De forma que nós acertamos que a sessão ela vai passar a ser uma sessão também de uma atividade ou de um curso de extensão, né? Talvez a gente, a cada semestre, né? Por exemplo, nós vamos começar as atividades do semestre 2025.2 com uma atividade de extensão. Então, vocês registrem a presença de vocês a partir, né, talvez da próxima sessão, ou dessa você já registra, né? Para que o núcleo de extensão possa dar seguimento e incluir vocês como participantes da atividade de extensão. Você sabe que quem participa da atividade de extensão tem o benefício de ter também certificados dados pela Pró-Reitoria de Extensão também, tá certo? Então, isso é mais uma coisa que nós estamos conseguindo realmente aqui para a sessão. Como vocês sabem, nós já anunciamos também as anatomoclínicas do hospital. Elas vão passar a ser feitas também utilizando ultrassonografia, né, com autópsia minimamente invasiva. E a nossa expectativa é que a gente vai voltar também a ter sessão de óbito também, né, aqui no hospital, de forma que realmente é um ganho. Nós sabemos da importância que é a anatomia patológica, né, para o aprendizado, né, não só para a assistência, mas também para o aprendizado de medicina e de saúde de modo geral. Quer dizer, com a atividade de extensão, não é uma atividade, todos da área de saúde podem se registrar, não é só para a medicina, não. Então, nós temos hoje, novamente, né, tivemos uma discussão muito bonita aqui, Pedro, o professor Pedro está de volta aqui, eu fico muito alegre com isso. Ao lado, a residente Fabíola Libório, vai apresentar o caso clínico. Vamos ter a professora Rosa Brim e Vanessa Cruz, que é residente de radiologia. O professor Dário aqui, né, participando na patologia, e Nuno, né, também participando, e o nosso moderador, professor Ricardo, por favor. Não, eu vou dar só bom dia mesmo. Eu podia cumprimentar todos que estão aqui, todos são muito bem-vindos, mas fazer um registro que o professor Antônio Alberto vai gostar, que é de Pedro, que é estudante do 6º semestre e já está aqui, participou da visita do internato, então o camarada está incorporando as atividades da faculdade. Então, em seu nome, Pedro, eu cumprimento os demais. Viu? Seja bem-vindo. Professora Fabiola. Opa, já estou antecipando. A residente, Fabiola. Bom dia, gente. Meu nome é Fabiola, eu sou médica residente de 2º ano daqui do UPS, de Neurologia. Hoje eu vou apresentar o caso clínico, nosso paciente dessa sessão. É um paciente, sexo masculino, JDSR, 54 anos, solteiro, aposentado, mas previamente trabalhava como jardineiro, natural de Guaratinga, Bahia, e procedente daqui de Salvador mesmo, católico e analfabeto. De queixa principal, ele apresentava uma retenção urinária e uma fraqueza em membros inferiores, em pernas. Na história da moléstia atual, o paciente, 54 anos, com diagnóstico de HIV há mais de 20 anos, em uso regular de TAV. O último exame apontava carga viral indetectável e CD4 de 124. Desde o final de fevereiro desse ano, refere distensão abdominal progressiva na região hipogástrica, associada a intensa dor local, redução da diurese e disúria. Inicialmente, não procurou atendimento médico.
No dia 18 de março, o paciente relatou que, ao sair de um ônibus, apresentou uma fraqueza intensa, predominantemente em corpo esquerdo, relatando dificuldade para andar, porém ainda conseguindo manter-se em movimento. Diante disso, o paciente procurou o atendimento na UPA, foi medicado com sintomáticos, submetido a cateterismo vesical de alívio e liberado para casa. Após o procedimento, ele relatou uma melhora significativa da dor hipogástrica, mas manteve a queixa de fraqueza generalizada. No dia seguinte, a distensão e a dor abdominal retornaram, associados à piora neurológica progressiva, evoluindo com hemiparesia e hemiparestesia à direita e desvio de comissura labial. No dia 22 de março, o paciente retorna à UPA, onde foi levantada a hipótese de infecção do trato urinário, iniciado antibiótico com ceftriaxona e azitromicina. E durante a internação, o paciente evoluiu com diarreia aquosa, sendo introduzido metronidazol à terapia. No dia 25 de março, esse paciente foi regulado da UPA, aqui para o UPS, para seguir a investigação, e o paciente foi admitido na enfermaria da clínica médica, com diagnóstico de infecção urinária e diarreia aquosa, em contexto de imunossupressão do HIV. O paciente chegou aqui na enfermaria, clinicamente, hemodinamicamente estável, eupneico, sem suporte de oxigênio, afebril, ainda em uso de antibiótico terapia, introduzido na UPA, e manteve a queixa de pouca diurese, associada à distensão hipogástrica, bexigoma, e foi solicitado, assim, a passagem do cateterismo de alívio, que veio 1.500 ml de urina, e as dejeções estavam presentes, sem alterações, dieta via oral, com boa aceitação, e ciclo sono-vigília preservado. De interrogatório sistemático, o paciente negou perda de peso, negou febre, sudorese, astenia, prurido, icterícia, cianose, lesões de pele, negou dor de cabeça, otorreia, vertigem, zumbidos, alguma adenomegalia, negou os sintomas respiratórios, negou os sintomas também cardiovasculares, alguma precordialgia, palpitação, dispneia, síncope. De antecedentes médicos, esse paciente, como já foi relatado anteriormente, tinha um HIV há mais de 20 anos, relata o uso da TAV regular, com um relato de carga viral indetectável em janeiro de 2025, mais um CD4 de 124, e a hepatite C também diagnosticada há mais de 20 anos. De internamentos prévios, o paciente relatava 2 internamentos prévios. O primeiro, há cerca de 35 anos, foi um acidente automobilístico, que o paciente necessitou fazer amputação infrapatelar de membro inferior esquerdo. O segundo internamento, ele relata que foi diante de complicações, complicações pulmonares, que ficou interrogado se foi pneumocistose. De medicações de uso contínuo, o paciente só fazia uso do TAV e da metformina. De epidemiologia, ele era relevante para esquistossomose e Chagas, e ele teve uma transfusão sanguínea há 35 anos atrás, nesse contexto do acidente automobilístico, e negava alergias. De antecedentes pessoais, o paciente ele era tabagista, de longa data, ele fumou dos 8 anos até os 52 anos, era abstêmio somente há 2 anos. De etilismo, ele nega atualmente etilismo, mas bebeu bastante antes, abstêmio há cerca de 15 anos. Drogas ilícitas, ele negava o uso. Vida sexual ainda era ativa, mas ele relata o uso do preservativo. De histórico biopsicossocial, o paciente morava sozinho, não tinha contato com os familiares, perdeu o contato com os familiares depois que teve o diagnóstico do HIV, e ele contava com apoio somente de vizinhos.
Além disso, ele também recebia um auxílio do governo, que era isso que ele se mantinha. De antecedentes familiares, ele não sabe relatar porque ele perdeu o contato com a família. Aí agora passando já para o exame físico. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem falar, tá? De exame físico, iniciando pelos sinais vitais que foram colhidos aqui na admissão. O paciente tinha uma frequência cardíaca de 95, frequência respiratória de 20, uma temperatura 35,8, uma pressão arterial sistólica de 125, diastólica de 84, saturação de oxigênio em ambiente 98 e HGT de 123. De exame físico geral, o paciente estava em regular estado geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, anictérico, acianótico, eutímico, respirando confortável em ambiente e mucosas hipocoradas, uma cruz em 4. Na pele, foi observado telangiectasias em tórax e também umas máculas hipercrômicas em membro inferior direito. Linfonodos e pescoço não foram palpáveis, linfonodos. Foi avaliado, mas não foi encontrado nenhum linfonodo. Aparelho cardiovascular, precórdio calmo, bulhas rítmicas em 2 tempos, normofonéticas e com sopro holosistólico em foco mitral. De aparelho respiratório, o paciente tinha um tórax em conformação habitual, sem sinais de esforço respiratório, um frêmito tóraco-vocal diminuído, com um som submaciço em 1/3 inferior de ambos os hemitórax, achados mais proeminentes à esquerda, com murmúrio vesicular diminuído, mas sem ruídos adventícios. De aparelho gastrointestinal, o paciente tem um abdômen plano, cicatriz umbilical intrusa e centralizada, ruídos hidroaéreos presentes, som tipânico à percussão, com exceção da região de hipogastro, em que o som está submaciço e foi palpado também a bexiga. Além disso, foi palpado o baço, a cerca de 2 centímetros do rebordo costal esquerdo, e também foi palpado o fígado, a inspiração do paciente, com a superfície lisa e borda regular. E o traube é ocupado por conta do baço. E extremidades, ele tinha um coto suprapatelar em membro inferior esquerdo, por conta daquela amputação prévia, um edema em membro inferior direito e um pulso rítmico simétrico de boa amplitude, num pedioso bilateral. E tempo de enchimento capilar inferior a 2 segundos. Agora, partindo aí para a minha área, que é da neurologia, o exame neurológico do paciente. Eu coloquei o exame neurológico que foi realizado na interconsulta da nossa equipe. O paciente mantinha-se vigio, lúcido, orientado em tempo e espaço, obedecia a comandos simples e complexos, as pupilas estavam isocóricas, fotorreagentes, movimento ocular extrínseco preservado, mímica facial sem alterações no momento da avaliação. O paciente não meava, estava sem afasia, mas apresentava uma disartria leve a moderada e apresentava desvio de língua para a esquerda e também o sinal da cortina, com desvio da úvula para a direita. Além disso, o paciente apresentava uma ataxia apendicular em membro superior esquerdo, força muscular de membros superiores foi dito como preservado nesse momento, força muscular do coto membro inferior esquerdo, grau 4 em 5, e do membro inferior direito, que estava mais reduzido, grau 1 em 5. O paciente apresentava nível sensitivo, térmico e tátil em T10. Além disso, tinha uma sensibilidade vibratória e propriocepção abolida em membros inferiores. Além disso, um reflexo cutâneo plantar extensor à direita. Aí, depois desse exame neurológico, eu acho que a gente já consegue pensar aí nas hipóteses. Não, desculpa ele interromper. Não, que a gente pode abrir, porque depois você vai fazer sua suspeita, a gente pode abrir para o pessoal para alguma pergunta, mas para quem chegou depois,
o que eu vi, vou tentar resumir aqui, você me corrige. Era um homem assim, de meia idade, que tinha HIV, tinha vírus C, com sinais talvez de hepatopatia crônica, e que desenvolveu um quadro, um uso de TARV, que parecia pelo menos a viremia indetectável, mas tinha um CD4 ainda baixo, que depois o Vitor pode comentar se era o alvo. E que desenvolveu um quadro de retenção urinária. E que, paradoxalmente, semelhante ao quadro anterior, um camarada desse vai à unidade de emergência, o camarada identifica o problema, passa uma sonda e manda o cara para casa. E da outra vez eu falei assim, ó, se for um senhor como eu, dá até para passar a sonda e mandar procurar o urologista, mas o camarada com HIV e com sinais neurológicos, que parece comprometer os membros inferiores, mas uma coisa que ficou estranha para mim, que comprometia também acima, né? Inclusive par craniano. Isso me desorganizou um pouquinho. O Pedro depois vai complementar isso. Então, em linhas gerais, HIV, o sinal neurológico envolve retenção vesical com um nível de sensibilidade de T10, mas que tinha as coisas lá para cima também, digamos assim. Um paciente que tem hepatopatia crônica e HIV. Acho que é isso, em linhas gerais. Só um comentário em relação à infecção urinária, que botou assim, ele tem infecção urinária. Lembrar que infecção urinária não parece justificar tudo que o paciente tem. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, faça no microfone, eu vou levar. Pedro. Quer fazer algum comentário? Professor, estava discutindo aqui com um colega que, aparentemente, neurologicamente, se a gente tentar topografar, como o senhor bem pontuou, parece que tem alguma lesão a nível medular, parece que tem alguma lesão acima também, então é difícil de topografar. E ainda, porque parece que esse sinal da úvula, se a gente pegar, parece também que poderia ser um AVC no meio da história, mas esse sinal da úvula parece que é acometimento de par craniano. Então, me parece que é a topografia bem extensa, bem difusa, e isso acaba favorecendo algumas hipóteses. O próprio HIV fazendo isso, essa manifestação, ou algum outro vírus, por exemplo, HTLV, alguma infecção que o HIV pode predispor. Então, alguma infecção atípica do próprio HIV pode estar fazendo toda essa sintomatologia difusa. Então, eu iria mais ou menos por esse caminho. A infecção, no contexto da própria imunossupressão do HIV, tentando topografar bem difuso. Acho que pega muito, sou fraqueza em superior, tem aparentemente, na minha visão, par craniano, medula. Então, acho que o próprio HIV, ela tem também outros sinais ali de, parece que é esplenomegalia, uma hepatomegalia, então acho que a gente poderia pensar em alguns fungos atípicos também, né? Histoplasmose poderia fazer, própria tuberculose talvez pudesse fazer nesse contexto de HIV. Então, acho que eu estou mais nesse caminho de infecções atípicas. Saindo um pouquinho disso, eu tentaria casar com alguma neoplasia. Eu até, quando eu vi a história, que eu falei, caramba, retenção urinária, que pode progredir com medula, câncer de próstata, que pode fazer essa metástase. Talvez tudo muito novo, mas é uma lembrança. Então, acho que está nesse caminho. Infecções atípicas por conta da imunossupressão ou neoplasias, com síndromes paraneoplásicas. Só para lembrar, que uma coisa que eu quis dizer, que tinha sintomas respiratórios num paciente que era grande fumante. Mas não havia história de perda de peso, isso ficou faltando para a gente pensar numa neoplasia. E para tuberculose, bem lembrado, todas as infecções faltou febre na história, né? E não tinha realmente. É só lembrar que esse paciente tinha alguma coisa no pulmão também. Algum comentário? Comente, por favor, Vitor. Vá. Fabíola, eu queria só saber se a gente tem alguma informação, porque atualmente ele está em uso regular de antirretroviral. Apesar de ter CD4 baixo, como é um paciente de 20 anos de história, ele pode ter sido, ele se expôs aí a história do esquema de antirretroviral, Indinavir, Danosina e tudo mais. E ele pode ter tido ali uma imunossupressão crônica e ser um mau respondedor, né? Ele controla a carga viral, mas mantém uma imunossupressão crônica. Outra possibilidade é ele estar usando regular agora, mas não está usando no passado e ainda está em processo de melhora. Então, a gente tem esse histórico de adesão dele, se ele sempre teve uma boa adesão ou se essa adesão é só atual. E o outro ponto relacionado à hepatite C,
que é uma condição que hoje a gente tem em tratamento, né? Se ele já teve esse tratamento para hepatite C ou foi diagnosticado agora e a gente não tem esse tratamento, porque isso influencia também no nosso raciocínio relacionado à possível hepatopatia crônica, que ele tem alguns estigmas, né, Ricardo? Tem essa informação, Fabíola? Microfone. Ele relatava fazer o uso regular, sim, não somente agora, já um uso prévio, regular. E a hepatite C já era sabida por ele, há 20 anos ele já sabia. E aqui, aparentemente, ele já tinha sido tratado para essa hepatite C. Só fazer um registro histórico, com aquele acidente automobilístico que ele tomou transfusão de sangue, há 35 anos atrás se fazia teste para HIV já. Mas não se fazia teste para vírus C. Eu me lembro quando eu era estudante, e o doutor Cristiano, que está ali também, a gente fazia vírus A, vírus B, e depois de saber que tinha o não A, não B, que a maior parte é o vírus C. Né? A gente procura dar uma certa celeridade, porque tem muita coisa a discutir. Vai ter a imagem, vai ter a patologia. Então, eu queria que você botasse sua lista de suspeita e quero registrar o que o Pedro falou. Tem duas formas de você direcionar assim, o diagnóstico. Você pode tentar direcionar o diagnóstico, tentar localizar onde está o problema, como ele fez, que poderia ser a medula ou o sistema mais acima. Pode localizar por aparelhos ou sistemas. E pode localizar, que eu digo assim, como você procura, qual é a explicação assim, maior? Inflamação, infecção e neoplasia, como ele fez, né? Ele tentou situar dessa forma. Mas esclarece aí para a gente agora. Foi perfeito o que ele falou. De topografia, a gente na neurologia, a gente faz muito essa sequência de raciocínio. Primeiro, pensando no diagnóstico sindrômico que o paciente tinha. Então, pensando no diagnóstico sindrômico, ele tinha uma síndrome motora e sensitiva. Além disso, uma síndrome autonômica, por conta da alteração esfincteriana. Além disso, uma síndrome de pares cranianos. Tá? Então, já fechamos aí. No diagnóstico sindrômico, a gente pensa no diagnóstico topográfico. Onde é que estaria localizado a alteração dessas síndromes? Né? Então, como ele mesmo falou, síndrome, aparentemente, medula e nervos cranianos, que estariam alterados na topografia. Depois disso, a gente pensa, o Vitamin DEC, ele é para nos auxiliar a pensar nas hipóteses nosológicas para a hipótese do comprometimento do paciente. E aí, diante da hipótese nosológica, a gente pensa no diagnóstico etiológico. Pensando em vascular, a gente poderia até pensar de forma rápida, mas descartaria, porque percebe que o quadro dele começou em fevereiro e teve uma piora ali em março, mas que foi um quadro progressivo. Normalmente vascular alguma coisa mais aguda, então a gente não ficaria aí com uma primeira hipótese vascular. Infeccioso realmente é uma hipótese muito boa pelo HIV, apesar dele estar com a carga viral baixa, o CD4 está abaixo de 124. Trauma e tóxico não pareceu muito. Autoimune, a gente poderia até pensar em algumas doenças autoimunes que causam lesão, tanto em nível mais alto, né, quanto em medula, como um EM, mas o quadro dele não levaria a pensar isso, pensando em comorbidades e a evolução do quadro. Metabólico, inflamatório, neoplasia, uma boa hipótese também, degenerativo, desmielinizante, elétrico, que seria aí as crises epilépticas, que não entraria, e congênito. Aí aqui eu coloquei a síndrome sensitivo-motora, com nível sensitivo, e a disfunção autonômica, e a síndrome do nervo craniano, com desvio da língua e desvio da úvula. Além disso, eu deixei a hepatosplenomegalia como, para a gente lembrar aí, né, da hepatosplenomegalia, lembrando que ele também tinha umas telangiectasias em tórax. E ali era uma lista de problemas prévios que ele já conhecia. E aí, indo mais para frente, a gente vê que a topografia, a gente fecha em medula e nervos cranianos,
E de etiologia, o que a gente mais pensou de primeira mão foi metástase, linfoma primário, na neoplasia, neuroinfecção, tuberculose, podia pensar em neuroesquistossomose, pegando aí medula, mas neuroesquistossomose muitas vezes não pega mais encéfalo, mais região superior. Doenças inflamatórias, como paquimeningite. Paquimeningite pode ser causado por várias etiologias, inclusive tuberculose, IgG4, e aí poderia, acometer na meninge, pegar tanto medula quanto região do encéfalo e um espessamento da meninge acometer também os nervos cranianos. Quer falar? Pedro, eu vou deixar uma pergunta para você, porque ela apresentou ali. De causas infecciosas, eu acho que depois Vitor, inúmeras. Mas uma doença que eu vi, meio que eu vejo assim, ressuscitar aqui, que volta e meia na neuro a gente vê, é sífilis. Eu me lembro da época que eu era estudante, que a gente viu os tabéticos aqui, né, com síndrome cordonal posterior, ele tem alteração de sensibilidade profunda, né? Eu queria só que você comentasse depois essa questão de sífilis, não é só o paciente com HIV, não, né? A gente tem acesso a HIV, não. Nós temos visto muito neurosífilis aqui. Obrigado. Inclusive, no momento, tem um internado na nossa enfermaria. Então, vamos lá, gente. Então, interessante essa pergunta, mas vamos voltar um pouquinho para a gente fechar o nosso raciocínio neurológico, que é muito importante aqui nesse caso, né? Se vocês observarem, aquele processo de diagnóstico em neurologia do sindrômico, topográfico, nosológico / etiológico não é purismo. Então, aquilo ajuda muita gente, principalmente num caso como esse, que eu diria que é um caso relativamente complexo. Então, tem caso que, de cara, a gente faz o diagnóstico só em ouvir a história, não precisa nem muitos dados do exame físico, mas tem outros que não é tão simples assim. E se a gente vê aqui, o que a gente observa? Que esse paciente tem claramente 2 topografias neurológicas. A gente sempre tenta raciocinar com uma topografia. Mas aqui, infelizmente, não é possível colocar tudo em uma topografia. Ele tem nitidamente um quadro que sugere uma lesão medular, inclusive com nível sensitivo T10, mais ou menos ali a nível da cicatriz umbilical. E longe disso, muito distante, entre aspas, topograficamente, ela tem uma síndrome de nervos cranianos, com pelo menos 9º, 10º, 12º. Não sei se ele foi testado o 11º também, se ele tinha um acometimento. Então, para a gente, isso diz, olha, tem 2 topografias, viu, Pedro, meu xará? Então, a gente diz assim, olha, isso aqui é uma doença que necessariamente ela é multifocal. É bom diferenciar o difuso do multifocal. Quando a gente diz multifocal, a gente estreita, né, para 2 topografias. O difuso é difusamente mesmo, tudo, né? Então, quando a gente vê que é multifocal, a gente estreita as possibilidades. E multifocal com medula e nervos cranianos. A gente já vai estreitar. E tem alguns grupos de doenças, né, que tem essa característica, né? E a gente vai ver se essa evolução é aguda, subaguda ou crônica. A gente vê aqui que é nitidamente aguda para subaguda. Não é equital, né, porque um quadro vascular ele pode ser multifocal quando tem um mecanismo embólico, então AVC, mas não é equital. É uma evolução que se vê que começa em fevereiro e vai até março. Então a gente já exclui essa possibilidade dentro daquele processo mnemônico que a gente chama de Vidamidec. E aí a possibilidade de uma doença neoplásica, especificamente metástase, a gente tem que ficar atento. Então, a gente não pode esquecer. Se ele é multifocal, tem que colocar. E aí a gente está vendo que ele tem um quadro subagudo, né, que vai somando os déficits em 2 locais diferentes. Olha que ele não se queixou inicialmente, né, do quadro do nervos craniano, mas foi visto no exame físico, né? Muito provavelmente ele tinha, mas não era tão exuberante, mas por incrível que pareça, olha lá, o 12º era bem nítido. Eu me lembro quando o Felipe falou comigo, olha, tem um 12º, professor, estranho, digo, para qual? Vamos lá. Então, a gente já pensa logo de cara, isso pode ser uma doença neoplásica, metástase, uma possibilidade. Pela doença de base dele, a gente lembra que ele é um paciente HIV positivo, né? Na verdade, ele tem AIDS, SIDA, e tem também essa hepatosplenomegalia, né, com a doença crônica aparentemente do fígado. E a gente não pode desprezar isso. Então, metástase, colocamos também a possibilidade, obviamente, do linfoma até primário sistema nervoso, que pode também aparecer em mais de um sítio. E aí, pela própria doença de base, a gente não pode esquecer de neuroinfecções. E aí, obviamente, né, tuberculose, mesmo que ele não fosse um paciente HIV, a gente sempre tem que lembrar no nosso meio. Sobre a sífilis, especificamente, Ricardo, que realmente tem aparecido,
Isso não é algo só que a gente tem visto, a literatura já mostra isso, com a neurosífilis, inclusive. A gente tem um caso lá que ele não é HIV, só que aqui ele não tem um quadro tão sugestivo. Ele tem margem de topografia, ele não tem nenhuma daquelas síndromes que a gente fala característica da neurosífilis, né? TABS é uma, que é cordonal posterior, então ele tem basicamente envolvimento do funículo posterior, não tem tanto das vias longas, mas ele tem muito aquela marcha característica tabética. A forma meningovascular, eventualmente, poderia ser no contexto de uma PAC meningite, certo? Isso poderia ser só nesse mês, se fosse nesse contexto, né? E lembrar que a própria PAC meningite, que ali ela pode ser primariamente a desinflamatória, mas ser também uma manifestação da própria tuberculose, né? E outras formas, como a demência sifilítica, também acho que não é o caso. Mas ele é um paciente HIV, então ele não tem um quadro, do ponto de vista neurológico, tão característico da neurosífilis, né? Eu diria que eu colocaria como diagnóstico diferencial, mas eu acho que mais distante das manifestações infecciosas, e iria muito para a questão da neoplasia, metástase, ficar atento a essa questão do fígado dele, porque ele tem uma doença hepática que poderia, obviamente, provocar metástase. Teria um aspecto aí, talvez, para a metástase, que a gente tem que ficar atento. As metástases para o sistema nervoso na medula, ou mesmo, né, tirando a parte intraparenquimatosa no cérebro, elas são normalmente extradurais e provocam muita dor, né? Inclusive, no caso da sessão anterior que a gente teve aqui, que a gente discutiu, foi algo que a gente chamou a atenção. Então, 80% a 90% das metástases, quando fala-se medula, compressão medular, elas são extradurais e se manifestam com dor. 10% não vai ter dor. Agora, ela pode, no início, não apresentar. É algo que seria estranho. Então, a gente pensaria em uma metástase intramedular, que é mais raro, que é muito mais raro. Mas ele também tem lá o envolvimento dos nervos cranianos, que sugere algo que pode ter alguma coisa na base do crânio, para pegar esses nervos cranianos. Tem um dado na história adicional que é a hemiparesia que ele relatou, mas que não foi visto. Não sei se era algo tão exuberante, para pensar até se ele tinha até outro sítio que não apenas o medular e de nervos cranianos extraxial. Mas este é o nosso raciocínio inicial e muita atenção para essa questão do fígado, além, obviamente, do HIV. Perfeito. Eu só queria acrescentar uma coisa, né, que em medicina a gente precisa, o que é raro a gente vê o clássico e o que é comum a gente vê o raro, né? Eu acho que para um caso como esse, não de forma alguma é o script da doença, não é a forma clássica, mas a gente não deveria deixar de pensar em neurotoxoplasmose, né? Que apesar do acometimento principal ser núcleos da base, eventualmente pode acometer medula e até falaria a favor de ter acometimentos em locais diferentes, topografias diferentes. Por ser uma doença muito comum no paciente HIV imunossupresso, então, quando a gente pensa em déficit focal, paciente HIV, principalmente com CD4 menor que 100, a gente precisa lembrar de neurotoxoplasmose. Então, só para contribuir em relação às doenças infecciosas, outras oportunistas. E é um paciente também com epidemiologia positiva para esquistossomose, né? Então, Fabiola trouxe, eu acho que é outra, pensar numa neuroesquistossomose com manifestação atípica e também uma forma mais exuberante, né? Então, acho que são outras contribuições aí do ponto de vista infeccioso. Depois nós vamos passar para a imagem, depois Fred falar. Viu? Você vai. Deixa ele fazer só um comentário, só para lembrar uma coisa que talvez ele não saiba, o paciente é um grande fumante e ele tinha achado do exame físico, que é um outro local que a gente pode ter neoplasia com metástase, né? Pulmão. Boa tarde, Joana. Não, bom dia. Tudo bem, gente? Bom, Ricardo, você não tinha esse ponto, mas eu ia colocar dessa forma, né? Os pacientes HIV, hoje a gente tem, depois que se introduziu a terapia antirretroviral altamente, né, a gente mudou um pouco o perfil do que são os tumores. Ainda são os mais prevalentes, as definidoras, né, os linfomas não Hodgkin, os sarcomas de Kaposi, né, o carcinoma de colo uterino. Mas a gente observa cada vez mais proporcionalmente um aumento de outras neoplasias. E aí o hepatocarcinoma ganha relevância, porque são populações que têm exposição prévia. Os carcinomas de canal anal, importantes também. Mas os pacientes em HIV, em geral, eles têm sempre uma incidência maior e com idade mais precoce de todas as neoplasias. E aí leva em consideração muito importante a questão dos hábitos e costumes, né? População tabagista, etilista. O padrão de hepatocarcinoma é de tumor locorregional, é tumor que leva massas hepáticas. Um hepatocarcinoma para ter metástase extrahepática, geralmente é um tumor muito avançado.
Não é uma apresentação usual. Dos linfomas, aí o linfoma realmente pode ter uma apresentação, né, geralmente para pacientes que têm CD4 muito baixo, carga viral ainda alta, né, então é uma coisa que você vê do paciente que está no início do diagnóstico, ou mal acompanhado, mal controlado, um paciente com carga viral baixa, CD4 ok, não é impossível, mas não é o mais comum. Os linfomas não Hodgkin, apresentações mais não usuais. Então, vale a pena, de fato, pensar sobre, no caso desse paciente, 2 topografias. Se você for pensar componente cerebral, componente medular, eventualmente alterações, a neoplasia de pulmão é uma das principais hipóteses que você tem que levantar. Porque, ou, eventualmente, tumores como melanomas, né, tumores cutâneos, que não é parte do paciente com HIV, mas que tem essa característica da metástase nesse padrão, uma metástase central, uma metástase periférica, se for pensar no quadro oncológico. A parte de linfomas, os linfomas primários, dão mais quadros centrais mesmo, né? Alteração cognitiva, rebaixamento, cefaleia, que não parece estar aí na história, né? Chega um pouquinho atrasado, mas eu acho que eu iria para essa linha. Se sempre lembrar que o paciente de HIV, ele tem um risco não só das doenças definidoras de AIDS, das neoplasias definidoras de AIDS, mas como as neoplasias como um todo, com incidência maior e mais precoce. Tem muita coisa para ser discutida, mas a gente tem que passar. O seu colega Igor, na última apresentação, disse que é imaginologia soberana. Então, vamos lá. Doutora Vanessa. Você pode falar em seguida. Você fala e em seguida passa para a Vanessa. Obrigado. Desculpe. Era só porque... Oi, gente. Eu vou passar só os exames laboratoriais, que aí depois vem residente da rádio e da patologia, falar sobre as imagens e sobre as biópsias. Mas eu simplifiquei os exames laboratoriais só para falar que o paciente tinha uma pancitopenia, certo? Dá para ver a plaqueta bem baixa, HB e leuco também. Tinha linfócitos atípicos. De infectológico, fez o CD4 aqui na internação, estava mais baixo ainda, 31. Carga viral do hepatite C foi não detectado. Lavado broncoalveolar, veio bactérias, mais TRMTB negativo, baciloscopia negativo para tuberculose. Sorologias, tinha um toxo IgG reagente, a mais negativo, VDRL. De oncológicos, ele tinha uma alfa-fetoproteína acima de 10.000, e a imunofenotipagem, que foi da medula óssea, veio como infiltração medular por neoplasia não hematológica. No eletro e cardio, ele tinha uns bloqueios de ramo direito, e aqui a gente já finalizou. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou médica residente da radiologia. Eu vou falar hoje sobre os achados de imagem do paciente do caso clínico apresentado e tentar ser um pouco sucinta, porque também é um caso rico do ponto de vista da radiologia, tá? E eu quero passar para vocês o que tem de mais importante desse paciente. O primeiro exame que o paciente realizou foi uma tomografia de crânio, sem contraste, no dia 26 de março. E esse exame já trouxe algumas informações muito importantes para a gente. Na primeira imagem, ali, do canto esquerdo, nós observamos, então, que trata-se de uma lesão extraaxial. Pode apagar. Naturalmente, espontaneamente hiperdensa. E no corte, na reconstrução coronal, nós observamos também uma linha bem discreta ali que representa um espessamento da dura mater. Eu trouxe as imagens ampliadas abaixo para demonstrar com mais detalhes. E então nós observamos na imagem de baixo ali que é uma lesão que tem uma discreta heterogeneidade também. Esse componente, essa lesão mais hiperdensa, ela fala a favor de ser uma lesão com hipercelularidade ou com componente hemático associado. E esses foquinhos mais hiperdensos que o restante da lesão falam a favor também de serem focos hemorrágicos na lesão. Na imagem ao lado, nós observamos melhor, com mais detalhes, o espessamento da dura mater. E com esse espessamento aqui nós conseguimos observar também que tem um componente extradural, ali acima, na setinha verde, e um componente intradural abaixo.
Na outra janela óssea, lá em cima, no plano, na reconstrução coronal da tomografia, o que nós observamos aqui é uma lesão que preserva a dípula óssea e a cortical interna e externa da calota ali adjacente à lesão, o osso parietal. Embaixo eu trouxe uma das imagens da ressonância no plano coronal, na sequência ponderada em T1, com contraste, que vai mostrar também alguns detalhes, como o espessamento pacmeningeo, com realce, né, uma lesão que capta, mostra ali uma informação muito importante, que é o acometimento ósseo difuso. Aquela calota craniana ali, ela deveria estar hiperintensa, e ela está hipointensa. Isso demonstra que... Deixa eu ver. Tem, pronto. Sim, gente, aqui, ó, essa linhazinha, a dura mater, aqui o componente extradural, aqui o componente intradural, que a gente chama também de subdural, aqui o foquinho, que pode corresponder, né, a um ponto hemorrágico, que é a lesão naturalmente, espontaneamente hiperdensa. Ali em cima dá para ver também essa linhazinha, aqui embaixo eu trouxe com mais detalhes. Aqui, essa é a reconstrução no plano coronal na janela óssea, que a gente observa a integridade óssea, tá? E aqui eu trouxe essa imagem da ressonância no plano coronal, na sequência ponderada em T1, com contraste, que vai mostrar, então, esses componentes da lesão, o acometimento ósseo difuso, que está hipointenso aqui, deveria estar hiper, e aqui o componente extracraniano da lesão, com esse componente de partes moles aqui subgaleal, e aqui essa linha hipointensa fininha é a dura mater espessada, aqui os componentes intracranianos da lesão, com o componente extradural e o componente subdural, certo? Então, eu trouxe mais imagens da ressonância que foi realizada no mesmo dia que a tomografia. E então, aqui, mostra para nós essa ressonância no plano sagital, na sequência ponderada em T1, vai mostrar esse acometimento ósseo difuso da calota craniana, tudo hipointenso, tá? E também da base do crânio, pelo clivus ósseo aqui hipointenso, e da coluna cervical aqui a gente vê o processo odontoide, que é a segunda vértebra, né? Também com hipointensidade de sinal. Aqui, essas duas imagens da ressonância no plano axial e no plano coronal, a primeira ponderada em T1 e a segunda em T2, vai mostrar para nós outras informações muito importantes também, que são o hipersinal em T1 e o hipossinal da lesão em T2. Esse hipersinal em T1 e hipossinal em T2 vão falar a favor também de hipercelularidade da lesão. Embaixo aqui, essas imagens são a sequência aqui em difusão. Na sequência em difusão, nós observamos que tem uma restrição da lesão, da restrição. E aqui, o mapa DC vai confirmar que essa restrição é verdadeira, tá? As lesões que geralmente restringem a difusão são lesões com hipercelularidade também. Aqui eu trouxe a tomografia, né, para lembrar vocês que eu falei que esses foquinhos hiperdensos podem representar pontos de hemorragia. E isso aí foi confirmado na ressonância, né, nesse plano aqui axial, com a sequência de suscetibilidade magnética, que mostra calcificações, eu vejo que aqui não é calcificações, então a outra hipótese mesmo é que sejam focos de hemorragia. Deixa eu voltar aqui. Aqui também a gente vê essa imagem aqui, né? O axial, no plano axial em T2, não tem contraste aqui. Aqui é realmente o espessamento pacmeningeo. Eu não vou dizer que é o realce, é o mesmo espessamento. Mas na sequência em contraste, a gente vê que tem realce da pacmeningeo. Então, que essas duas imagens elas vão trazer as informações mais importantes para nós da radiologia. Elas trazem que tem esse acometimento medular ósseo difuso pela lesão, e aqui que o epicentro da lesão é o osso, porque a partir daqui vão crescer o componente de partes moles da lesão, subgaleal, e o componente aqui intracraniano com o componente subdural, e o componente subdural, desculpe, e o componente extradural aqui em cima. E aqui essa linha hipointensa representando aqui a dura mater espessada.
dos exames mais importantes também que esse paciente realizou foi a tomografia de pescoço, porque ele tinha sinais correspondentes, né, ao acometimento de pares cranianos, de nervos cranianos. Então, na tomografia do pescoço, nós observamos que tem um acometimento aqui do canal do nervo hipoglosso, que corresponde ao 12º par craniano, e também do forame jugular, que por onde vão passar o 9º, o 10º e o 11º par craniano. Aqui é um corte axial, aqui o corte axial da tomografia na janela óssea, observando aqui uma discreta erosão óssea da lesão. E também a infiltração aqui dessas estruturas que eu mencionei. Tá? Embaixo, nós observamos na ressonância a restrição à difusão, ó, aqui, que do outro lado não tem, e aqui confirmado pelo mapa DC. Aqui, nos planos coronal e no plano sagital, nós observamos novamente aqui essa infiltração do canal do nervo hipogrosso, do forame jugular, do bulbo jugular, e aqui também é visto isso no plano sagital. Aqui embaixo, a gente consegue ver na ressonância o acometimento, aqui, ó, a lesão aqui, nessa topografia, desses locais que eu expliquei. E aqui o realce pelo meio de contraste, que é uma sequência T1 com contraste no plano axial, demonstrando então que houve realce pela lesão nesses locais. Aqui eu trouxe a tomografia mostrando mesmo as consequências, né, do acometimento dos pares cranianos aqui em cima. Então, nós observamos aqui o desvio da úvula para a direita, tá? Aqui o desvio da língua para a esquerda. E aqui o desabamento do palato com uma lipossubstituição. A gordura na tomografia, para os acadêmicos, né, que talvez vocês não entendam tanto, ela vai aparecer com esse tom aqui mais escuro. Tá? Eu achei essa imagem, trouxe essa imagem também da ressonância, eu achei ela muito boa, porque ela mostra a lesão nas duas topografias, tanto no acometimento aqui do canal do nervo hipoglosso, quanto do forame jugular. E aqui na tomografia a gente não vê tão bem, né, quanto na ressonância, mas observa que tem uma infiltração aqui nessa topografia. E aqui a consequência também do acometimento do nervo espinhal acessório, mostrando a hipotrofia do trapézio esquerdo, na reconstrução em 3D. O neuroeixo feito na ressonância, né, que seriam as imagens das colunas, junto com o crânio, também foi muito importante, porque o motivo da internação do paciente principal foi mesmo esses sintomas de compressão medular. Tá? Então, aqui eu trouxe a coluna, né, a coluna aqui torácica e cervical aqui abaixo, as imagens da ressonância, e uma coisa aqui, né, que é a lesão aqui comprimindo no nível de T8, ela aparece aqui e aqui. E o que nos chama muita atenção também aqui nestas imagens é o lipossinal difuso de todas as vértebras aqui da coluna. Né? A gente consegue observar. O esperado, eu vou mostrar mais lá na frente, é que isso aqui estivesse branquinho. Então, assim, a coluna ela tem que ter um sinal, aqui, o corpo vertebral maior que o disco intervertebral. E aqui o paciente, a gente vê que toda a coluna está toda acometida. Né? Então, assim, fala aí o favor permeativo da lesão, né, difuso medular. Tá? Aqui eu trouxe as imagens axiais na ressonância, no plano axial, mostrando a compressão aqui da lesão e a medula aqui central. A captação de contraste pela lesão, né, nas sequências com contraste, e o que mostra para a gente também a questão da hipercelularidade aqui no T2, mostrando a lesão mais hipointensa em T2, que eu expliquei. Aqui eu trouxe para vocês, então, verem o que é normal e o que é patológico. Né? Essa aqui é a coluna do paciente, a coluna torácica e a coluna cervical. O normal é isso aqui, ó, pessoal. A gente vê a coluna com um sinal maior do que o disco intervertebral. Toda vez que a gente tem um achado assim, fala muito a favor, claro que não existe sempre, né, mas fala muito a favor de reconversão medular ou de infiltração medular difusa. Tá? E aqui eu trouxe em um slide os achados do abdômen do paciente e os achados do tórax. Tá? Aqui no primeiro corte axial, nós observamos que tem sinais de doença crônica parenquimatosa do fígado, com lesões focais medulares difusas, que acometem todos os segmentos hepáticos, e uma característica que chama a atenção dessas lesões é que elas são hipovasculares. O CHC, geralmente, ele tem uma característica muito importante, que é a hipervascularidade, que vai das outras características dele também, como o washout. Além disso, nós temos, então, a esplenomegalia.
Temos aqui presença de colaterais, tem um trombo na veia porta, sinais de hipertensão portal. Aqui temos também, outra imagem mostrando bem aqui os colaterais, linfonodomegalia mesentérica, a gente vai ver aqui essas densidades aqui de partes moles, nodulares, e um rim esquerdo atrófico. Outro achado importante também que a gente encontrou foi uma lesão nodular na adrenal direita, essa aqui, mostrando aqui, que no contexto do paciente com doença de base neoplásica, aqui é específico, mas nesse contexto pode representar implante secundário. Na tomografia de tórax, nós observamos aqui uma lesão semelhante às lesões encontradas no crânio e nas colunas, com um componente de partes moles, preservando aqui o osso, que a gente observa bem essa preservação óssea aqui na janela de osso. Tá? Foi achado também um complexo de Henke, que corresponde ao nódulo calcificado com linfonodos calcificados ipsilaterais. Observamos aqui o enfisema, né, o paciente tabagista, com atelectasia do lobo superior esquerdo, com desvio das estruturas do mediastino para a esquerda, e essa assimetria mesmo, né, dos pulmões aqui, então o pulmão direito maior e o esquerdo aqui com menor volume. O nódulo com densidade de partes moles, espiculado no lobo superior direito, em específico, e micronódulos de distribuição centrolobular com padrão de árvore em brotamento, que pode estar mais associado ao contexto de infecção e inflamação. Eu trouxe aqui para vocês observarem o que seria esperado de uma metástase típica de CHC. Geralmente a metástase típica de CHC é uma metástase que gera destruição óssea, né? Então ela destrói ali cortical interna, externa e a diploide óssea, que é isso aqui de outro paciente, para ter uma ideia. E aqui eu fiz um resumo da semiologia radiológica com mapinha mental. Então, as lesões do crânio e das colunas, elas são lesões do tipo infiltrativas, ósseas medulares difusas, com componente de partes moles, que para nós da radiologia fala, né, muito a favor de uma lesão com natureza neoplásica. E esse achado associado com espessamento PAC-meníngeo, lembrando que a ressonância foi feita antes de punção, e junto com os achados de focos hemorrágicos, realce é o meio de contraste, restrição à difusão e esse padrão permeativo difuso, nos fazem levantar como principal hipótese diagnóstica as doenças hematológicas linfoproliferativas. E outras metástases ficam mais em segundo plano. Em relação ao tórax, a lesão no oitavo arco costal, com características semelhantes às lesões dos crânios e das colunas, também nos fazem pensar em natureza neoplásica. Os nódulos espiculados, o nódulo especulado com atelectasia são achados inespecíficos. A árvore em brotamento vai falar muito a favor de natureza inflamatória infecciosa. Em relação ao abdômen, os sinais de doença crônica parenquimatose do fígado, no contexto de um paciente com hepatite C, vamos fazer pensar muito como primeira hipótese do CHC. Mas as lesões do paciente eram lesões atípicas para CHC, porque eram lesões hipovasculares. E o incidentaloma da adrenal, também um aspecto específico, como expliquei, no contexto deste paciente que tem alguma doença neoplásica de base, pode representar um implante secundário. É isso. Deixa eu ligar a luz aqui. Para mim ficou bem apresentado. Eu sei que a patologia vai falar no final. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. O Roda, eu achei que o residente apresentou bem, ficou. Porque ela botou. Pode fazer. Pronto. Depois Nuno vai apresentar. Nuno, eu achei que ele era português com o nome, mas ele é brasileiro, nato. Doutora Vanessa. Doutora Vanessa e a outra residente também, Fabiola, né? Parabéns pela apresentação de vocês. Só uma pergunta, nesses exames de imagem que a gente, estudando o caso, a gente não viu muita informação sobre o trato gastrointestinal dela. E nesses cortes que vocês viram mais detidamente, alguma sinalização de alteração no trato gastrointestinal, ou estômago, ou... ficar em pé. Bom dia, pessoal, já quase boa tarde, acredito. Então, é uma pergunta para voltar o microfone para Nuno, que é o residente de patologia que vai apresentar o caso. Alguma coisa que vocês viram, porque a gente ficou lamentando, poxa, esse caso não foi para necrópsia, né? Seja minimamente invasiva, seja necrópsia convencional. Então, alguma coisa que vocês tenham visto
que poderia sinalizar isso, alguma alteração no trato gastrointestinal? Normal. Nuno. Não, o trato gastrointestinal não tinha lesões focais, intestinais, nada disso não. E assim é uma pergunta importante porque diante de lesões hipovasculares no fígado, a gente tem que pensar que é hipovascular. Entendeu? O que a gente espera do ponto de achado na radiologia seria justamente algum espessamento dessa alça, algum tipo de borramento da gordura, e nada disso foi visto. Bom dia a todos. Me desculpe, eu perdi um pouco a introdução, né? Mas não sei se esse paciente tem dados epidemiológicos de atuação com animais. Ele é da cidade, é urbano ou da zona rural, esse paciente? Salvador, né? Não, o dado é o seguinte, a impressão que tem que é uma manifestação clínica disseminada, com vários focos de achados clínicos, neurológicos, né? E na descrição da patologia radiológica, né, vê que ele tem realmente achados pulmonares significativos e achados neurológicos, normalmente no cérebro e nas meninges, né, que nos leva à possibilidade, num paciente que tem um histórico, tem um background de HIV, então pensar numa micose sistêmica é pertinente. Foi pensado realmente em condição neoplásica e infecção infecciosa. Se a gente pensa em micose sistêmica no paciente com HIV, a primeira causa etiológica de micose sistêmica em HIV é criptococose. E olhando aquela lesão ali calcificada em cérebro, tá, né, eu já vi aqui, em algum momento aqui nesse anfiteatro, criptococose se manifestar daquela maneira. Tá, né? E realmente explicaria o quadro clínico neurológico desse paciente, sem dúvida alguma. Tá? Se eu tivesse que pensar numa condição infecciosa, num paciente, num contexto, no background de HIV, criptococose. Era uma condição, mas é outra coisa. Obrigado, doutor Marcos. Vamos ver a patologia. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Nuno, sou residente do primeiro ano de patologia. Eu vou apresentar aqui a colaboração da parte da patologia com o caso. Iniciando, a gente traz a solicitação, né, da biópsia. A primeira biópsia que a gente recebeu no setor foi a biópsia de medula óssea. Ele já vem ali com a história, né, que a gente já conversou aqui, mas para a gente o que ficou mais importante, além, né, do acometimento da compressão medular, é que também tinha uma bistopenia. E aí a gente foi avaliar no sentido de entender de onde vem essa bistopenia, qual é o tipo de alteração medular que a gente poderia encontrar. E aí eu trago aqui também, né, trazendo um pouco também para os estudantes aí de medicina, como é que a gente espera que seja uma biópsia de medula, né? A medula óssea, geralmente, ela vem um fragmento assim, filiforme, mais ou menos 1 centímetro, você vai perceber aqui que tem essas trabéculas ósseas, e tem aqui no conteúdo medular gotículas adiposas e conteúdo mesmo hematopoético, que são células hematopoéticas, as lineares, né? Que a gente já viu lá. Voltando aqui, corroborando com a nossa macroscopia, né? Foi um fragmento de tecido ósseo, ali mais ou menos de 1,5 centímetro. E aí a gente vai partir para o que a gente encontrou na microscopia. Na microscopia, diferente daquilo que a gente viu lá, a gente já não vê nenhuma gotícula de gordura, e olha isso aqui, totalmente repleto de uma proliferação celular. A gente aqui, no menor aumento, a gente percebe que está ocupando toda a medula. E no médio aumento a gente já percebe, aqui a imagem não está tão legal no retroprojetor, mas dá para perceber, vocês vão confiar em mim, que a gente consegue já ver aqui nucleolo evidente, pleomorfismo, células bastante diferentes. São células com bastante citoplasma, com adesão célula a célula, né, fazendo a gente remeter que é uma neoplasia aí carcinomatosa, né, uma neoplasia de célula epitelial. No maior aumento aqui, a gente tem alguns achados, né? Mas principalmente é que a gente já consegue perceber que tem um padrão trabecular, lembra até sinusoides hepáticos em alguns momentos. A gente também tem alguns locais aqui que a gente vai ver, que a gente pode inferir que seja uma composição pseudoacinal, ou seja, as células, elas mesmo neoplásicas e pleomórficas, elas acabam formando ali uma configuração que lembra um ácino
E aí, que a gente vai, mais à frente eu vou explicar o que é que eu acho que isso pode ser, né? O que achamos. Além disso, tem bastante mitose. Achei que daria para ver melhor, mas aqui não está dando. Mas vocês vão confiar em mim aqui que tem bastante mitose no. Oi? Tem várias mitoses aqui. E tem. Vocês podem perceber que tem células que são mais claras, outras são mais escuras, ou seja, um padrão pleomórfico importante. Aqui outras imagens também do maior aumento, aqui com células formando aí um pseudoácido, elas todas fazendo como se fosse um ducto. E no meio tem até um pigmento acastanhado. Será que isso pode ser bile? Aqui de novo, anaplasia, várias células juntas aqui multinucleadas. Então, aí a gente partindo aqui também para a reticulina, que é a impregnação por prata da amostra, a gente vê que o padrão da reticulina ela remonta aquilo que a gente encontrou, que a gente inferiu, né? Justamente essas trabéculas, formando um padrão até lobular, de certa forma, né? Ela forma lóbulos. E aí eu vou mostrar aqui a conclusão do HE, né? Da hematoxilina e eosina. Que saiu como uma neoplasia maligna indiferenciada, infiltrando difusamente a medula óssea. Mas, de acordo com isso que a gente conversa aqui, a gente já começa a pensar, será que isso pode ser realmente o carcinoma hepatocelular? Mas também existem, é importante a gente levantar a suposição de ser um carcinoma hepatoide, de um sítio extrahepático. Nem sempre o tumor que ele parece fígado, que ele parece com célula hepática, ele realmente é primário do fígado. E aí existem vários casos na literatura, principalmente de intestino, por isso que a gente perguntou, né, o professor trouxe isso, né? Existe intestinal, existe gástrico também, adenocarcinoma com uma anomalia mostrando um padrão hepatoide. Também existe em pulmão. E aí a gente parte para a imunistoquímica. Alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta aí, eu vou partir para a imunistoquímica. Agora, para a gente tentar aí estabelecer mais ou menos um padrão imunológico. Inicialmente, a gente começa com um AE3, que é um marcador de pancitoqueratina, né? Não lembra tanto um hepatocarcinoma, que essa pancitoqueratina ela é mais fraca, mas isso já confirma para a gente que é uma célula de origem epitelial, né? Um carcinoma realmente. Mas a gente esperava, se fosse um hepatocarcinoma, que ele seja, sendo hepatocarcinoma, que ele seja um pouquinho mais fraco, essa marcação, a marcação difusa. Para quem não conhece aí os meninos da graduação, o que, é que a gente espera? A positividade, essa cor mais acastanhada, e a gente contracolore com uma coloração azulada, que é essa coloração aqui. Então, onde tiver mais azulzinho, é onde não marcou, onde marcou é esse acastanhado, ou seja, tudo isso aqui está marcado, e aqui é só um fragmento, é só uma parte, né? Uma secção lá. Então, na medula toda foi bastante positivo. Parte na alfa-fetoproteína, aqui ainda remontando, inclusive, os achados laboratoriais, uma alfa-fetoproteína bem alta, e isso se traduz aqui também na medula. A medula com a positividade difusa também, é uma marcação membranar. A membrana da célula ela marca e o núcleo ele fica azulzinho lá. É o marcador. E aqui já é o hepatocyte, que é outro tipo de antígeno hepatocitário. Ele já não foi tão forte quanto a alfa-fetoproteína, mas ele marca também em diversas partes aqui, né? Um padrão irregular, mas a gente considera isso aqui positivo. Seguindo, a gente encontrou também uma positividade focal para a CEA, e a gente percebeu que existe um padrão até canalicular. No canalículo, entre as células, a formação celular ela é positivo, mas não é positivo em toda a amostra. O CK20, que é uma citoqueratina de baixo peso molecular, né, é uma citoqueratina que a gente geralmente faz, né, a pancitoqueratina, faz a citoqueratina 7, citoqueratina 20, para poder a gente inferir mais ou menos de onde está vindo esse carcinoma. Em geral, o CK20 ele é mais positivo, quando o CK7 é negativo, ele é positivo geralmente no trato gastrointestinal. Por isso que mais uma coisa que a gente trouxe, né, uma suspeição, será que isso aí é uma metástase de intestino, né, de um adenocarcinoma hepatoide? Porém, a gente vê na literatura CK20 positivo. E, por último, o CDX2, que é uma marcação nuclear. Aqui não vai dar para ver também, porque ele é bem fraquinho, mas ele vem positivo focal também, em algumas partes, poucas. É um marcador também do trato gastrointestinal.
Ele é um marcador também de pulmão, pode apresentar, vesícula biliar pode apresentar também. Não é tão esperado que ele se apresente no fígado, né, num hepatocarcinoma primário de fígado. E aí a conclusão aqui da imunohistoquímica, eu não trouxe os negativos, mas a gente fez um painel bastante extenso. A gente fez TTF1, que é para a gente ver justamente a linhagem, se pode ser de repente primário de pulmão, GATA3, PAX8, para descartar outros tipos de linhagens. E, no final das contas, pensando aí nessa citoqueratina 20, aquele padrão morfológico também, a gente ainda acha que está mais próximo de ser realmente aí um carcinoma hepatocelular. Mas não dá ainda assim para descartar que fosse um hepatoide de outro sítio, de um sítio extrahepático, de repente gastrointestinal. E aí, pouco depois, a gente recebeu a biópsia do fígado. Essa biópsia do fígado vieram vários fragmentos filiformes. É parecido o tipo da biópsia, é uma biópsiazinha de agulha, vem aquele fragmentozinho filiforme. E o que a gente conseguiu ver na microscopia é que, em meio a quase todo o fragmento, a gente vê pouco fígado, é bastante tumor. E a gente encontrou esse diminuto fragmento aqui do fígado mostrando um fígado cirrótico, bastante fibrose, formando esses nódulos regenerativos. E em torno dele, essas partes aqui todas são neoplasia. Remontando aquilo que a gente viu na medula, é bem parecido. São células com histoplasma maior também, formando pseudoácidos, com bastante pleomorfismo, fazendo então a gente pensar que, juntando isso com os achados da clínica, também o paciente que teve uma infecção pelo vírus C de longa data, a fetoproteína alta, a gente preferiu então chamar ainda assim de um carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado. E é isso. Alguma dúvida? O professor Dário vai comentar o achado. Eu tenho a impressão que o oncologista, não sei se talvez tenha ficado meio desconfortável com o diagnóstico de hepatocarcinoma. Não, eu falei o seguinte, assim, os hepatocarcinomas, óbvio que os pacientes que têm algum grau de imunocomprometimento, eles podem ter evolução clínica distinta, né? Mas aí vem muitas coisas do hepatocolangio, né? Os tumores que têm dois componentes, que aí o colangiocarcinoma, você costuma ter mais doença óssea pulmonar e eu fiquei realmente assim, não deve ser uma hepatocarcinoma, deve ser uma variante, essa coisa do carcinoma hepatoide. Eu fiquei muito mais por essa linha, cara. E o fígado em si, as lesões hepáticas radiológicas não são características de hepatocarcinoma. Embora a gente sabe que não é hepatino hormônio, né? Mas muita doença óssea, doença sinuosa central, doença no fígado, doença no pulmão. Os carcinomas hepatocelulares, eles costumam ser um pouco mais locorregionais, né? Então, me parece ser alguma entidade híbrida aí, né? Meio misto. Vou comentar para o professor, depois Pedro pode falar aí. Eu queria, por curiosidade, legalmente, depois eu queria que você comentasse, por que esse paciente não tem dor? Você falou que esse axial também, mas tem muita coisa no osso ali, né? Em nenhum momento esse periósteo doeu, né? Estranho. Muita coisa estranha nesse caso, né? Parabéns, Nuno, pela sua apresentação. Ficou claro, acho, para todo mundo. Eu tenho a impressão que esse paciente aí tem mais peso de tumor do que peso de osso, né? Se fosse conseguir pesar. Está na tua mão, né? E talvez não seja mérito do tumor, porque a gente está falando de um paciente com AIDS, né? CD4 de 31, que mediram, né? Então, não há dúvida que é um tumor, um carcinoma, é um E3 ali estourada, um carcinoma, agressivo, ninguém tem dúvida disso, estou chovendo no molhado aqui. Na amostra de fígado, a gente viu ali o fígado cirrótico, mais tumor do que fígado também. E próximo da região onde tinha o tumor, tinha pequenos vasos invadidos, então tem ali uma disseminação hematogênica que já estava sendo vista no exame de imagem. Eu achei legal, eu estava um pouco frustrado da gente não ter uma endoscopia para falar do trato gastrointestinal alto ou baixo, mas aí vocês já resolveram isso, falando não tinha nenhum espessamento de alça, não tinha nada de suspeita disso, porque a gente ainda ficou com essa pulguinha atrás da orelha, porque tem tumores de estômago ou gastrointestinal que são hepatoides e que produzem alfa-fetoproteína também, tem esse padrão igualzinho e a imunohistoquímica também pode simular.
Então, antes que meus 5 minutos acabe, eu acredito que é um tumor num paciente com HIV e que é extremamente agressivo, e a gente até ficou se perguntando, essa biópsia de medula foi ontem? Foi onde? Foi no externo, foi na crista ilíaca, mas eu acho que tanto faz, porque em qualquer lugar que biopsiasse ia ter tumor infiltrando desse jeito, né? Então, é um caso bem curioso. E onde é que volta aqui, cara? Isso aqui. Eu só queria mostrar que acho que alguém ficou com desejo de ver melhor aquela mitose ali. Apagar a luz de novo. Sim. Com relação à questão de ser mais neoplasia do que um parasita, ele infiltrou muito, né? Você tinha uma coisa muito sólida, que era o que a gente via nos exames de imagem, que era um acometimento, não tinha tanto como foi colocado aqui, o tóxico, geralmente é em parênquima cerebral, mesmo, geralmente é o parênquima. E, nesse caso, o que estava acometido não era exatamente o sistema nervoso central, o tecido nervoso, era o osso que estava próximo ao sistema nervoso. Então, era muito mais uma infiltração dessa medula óssea, era uma doença muito mais de medula do que de qualquer outra coisa. É isso. Essa pergunta do senhor também não sei responder, porque esse paciente não sentia dor. Eu acho que é melhor eu passar o microfone para o neuro aqui, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço. Então, para finalizar, então, realmente aquilo que eu já tinha dito no início, né? Então, era esperado dor, somente 10%, aproximadamente 10%, ele não vai se manifestar com dor, né? Então, 80% a 90% com dor. Isso ao longo da evolução, sendo que no início pode eventualmente não ser dor o primeiro sintoma, mas de 80% a 90% teríamos dor. Então, eu diria que é um pouco atípico, com esse envolvimento ósseo, não só na coluna, mas também em outros sítios, estranhamente. Foi a primeira coisa que eu perguntei, ele não tem dor, porque é muito estranho. Só para fazer 2 adendos sobre 2 comentários, a neurotoxoplasmose, sempre que a gente vê paciente realmente com HIV, a gente tem que ter na mente, mas eu acho que nesse paciente tem 2 aspectos, né? Porque a neurotoxoplasmose ela dá um envolvimento intraparenquimatoso e é muito raro na medula. Então a gente está vendo o envolvimento de medular, que aparentemente é de fora para dentro, com pressão, e lá em cima, na verdade, ela é extraaxial. Então o que a gente vê é o envolvimento do forame jugular. Por isso que eu falei que ele tem o 9º, 10º, espera ali o 11º, que não foi relatado no exame físico, mas parece que tinha, acho que realmente não foi relatado, e o canal do hipoglosso, que é o 12º, então isso é tudo extraaxial, então seria menos provável. O criptococoma é algo que a gente também fica muito preocupado quando a gente pega um paciente HIV, mas ele também dá ou envolvimento intraparenquimatoso ou uma síndrome de hipertensão intracraniana, que neste momento ele não tinha, bem como uma síndrome de irritação meníngea, mas a gente pegando um paciente HIV com manifestação neurológica, essas 2 coisas a gente não pode deixar de fora. Mas raciocinando neurologicamente, como especialista, a gente achou que, ainda que seja importante nessa população, achávamos que era mais remoto por esses achados, essas especificidades do quadro neurológico dele. Acho que o Fabiola tem só ainda para finalizar a evolução, né? Desculpa, pessoal. Só que eu prometi mostrar a mitose e não mostrei, apagou a luz e eu dei o microfone à professora. Nada demais, não. A gente consegue ver uma figura de mitose aqui, figura de mitose atípica aqui, fazendo alguma letra aí de alguma língua que não é o português. Aqui também. Então, tinha um índice de proliferação muito grande. Em relação a essa discussão, de trato gastrointestinal, é um hepatocarcinoma. Só um comentário a mais em relação à topografia, a parte anatômica, né? A gente tem um fígado ali perto dessa região, ali T7, T8, onde tinha essa alteração. Arco costal direito também comprometido, suprarrenal direita comprometida, não foi? Então, a questão do tumor primário ser dali faz sentido para a gente, pensando anatomicamente. Mandou uma metástase para pulmão e depois foi lá para cima também, no cérebro. A gente ficou pensando nesse tipo de disseminação hematogênica nesse paciente também, ok? Certo. Devido ao horário, eu acho que a gente vai ter que encerrar, mas eu quero lembrar todos os residentes internos que estão fazendo agora autópsia minimamente invasiva. Esse paciente era um candidato para necrópsia completa, né? Então, ele tem que estar alerta a isso, tá certo? E sinalizar para a família da importância, etc. Eu acho que a Fabíola precisa encerrar o caso. Vou deixar o professor agora. O que ele mandar, a gente faz. Eu vou passar para vocês falarem, mas eu quero colocar essa coisa aqui. Quer dizer, nós perdemos esse hábito de solicitar autópsia.
E eu sinto o seguinte, quer dizer, eu acho que a gente tem muita riqueza hoje de imagem, que a gente não tinha no passado, não é isso, Rosa? Isso tem sido muito importante, sem dúvida nenhuma. A histologia, às vezes, das biópsias nos ajuda, mas sempre fica faltando as coisas. Mas com o entendimento de um caso, a gente precisaria de um pouco mais de detalhes. Se falou de intestino, se falou de pulmão, né? E a gente não tem realmente assim. A gente precisa voltar a isso. O quanto se aprende com correlação clínico-patológica, entendeu? Radiológica. Tudo bem. Clínico de imagem. Imagem. A patologia e a radiologia estão dentro desse entendimento realmente de imagem. Nós perdemos isso, entendeu, Dário? Aqui, historicamente, nós estamos fazendo esse resgate aqui, porque é muito importante, entendeu? Vamos voltar o quanto nós, da nossa geração, nós aprendemos medicina, raciocinar clinicamente com essa correlação de imagem, que era raio-x simples que a gente tinha, e aprendia muito também, e com a patologia. Eu sou o senhor do relógio, vou passar para a Fabíola. Encerre aí, Fabíola. E eu quero agradecer, não vou mais falar nada. Gente, só para finalizar o que aconteceu com o paciente chegou aqui no dia 25 de março, no dia 3 de maio, ele teve uma insuficiência respiratória, estava já em cuidados paliativos, então só foi feito medidas de conforto e ele faleceu no dia 3 de maio, aqui na enfermaria. Bem, eu quero agradecer a todos, está encerrado, desculpem ter passado um pouquinho do horário, mas o caso foi muito curioso, muito marcante. E o próximo, aguardem aí, que será da reumato, da gastro e sempre da cardiologia, que mais está presente aqui na sessão. Viu?